Olá, estamos iniciando mais uma videoaula. Meu nome é Maria Helena, eu sou educadora técnica da entidade de Aterfase. O propósito da videoaula é garantir a manutenção dos serviços de assistência técnica e extensão rural pelo projeto Bahia Produtiva. E nessa aula iremos falar sobre a cadeia produtiva da mandiocultura, os seus principais aspectos do cultivo. E o que podemos falar sobre a importância da mandioca para a agricultura familiar é que ela é de fácil cultivo, sem tecnologias complicadas, desenvolve bem na maioria dos solos, é considerada principalmente como de subsistência e tendo seu excedente como forma de adquirir o complemento do alimento ou para comprar outros produtos de bens de consumo. E agrega valores através dos subprodutos. Já os inconvenientes devido à falta de aplicação de tecnologias, os agricultores eles não escolhem as áreas para plantio, né? Falta a separação das variedades, o uso incorreto da adubação, muitas vezes acontece. A comercialização é através de atravessadores, existe muita instabilidade de preços e o mau aproveitamento dos resíduos. Nem todo agricultor hoje aproveita bem os resíduos que são gerados pela mandioca. Mas é de grande importância econômica no país, né, destacando-se para o consumo da farinha na mesa da população e merece também uma atenção especial pelos produtos artesanais, que é o beiju, a tapioca, a puba. E seguindo, temos aqui a importância da planta, seu aproveitamento total. A mandioca ela é cultivada em todas as regiões do Brasil, assumindo uma importância na alimentação humana e animal. Além de ser utilizada como matéria-prima em inúmeros produtos industriais, chegando a 35 subprodutos, é complemento de rações, é complemento de volumosos, as folhas é ração em forma de silagem e feno. E como escolher a área? Como a mandioca é uma cultura que favorece a erosão, dê preferência a terrenos profundos, solos planos e pouco inclinados, solos arenosos, pois facilita a passagem da água, as raízes engrossam mais e há uma redução no custo. É importante também fazer uso de práticas de conservação do solo, como cobertura do solo, rotação e adubação verde. Devemos evitar terrenos muito barrentos, áreas sujeitas a encharcamento, baixadas endurecidas, terras fracas ou esgotadas, né, que tem já 3 plantios consecutivos da cultura. E terras ácidas também, a gente deve corrigir e plantar após 6 meses. E antes de iniciar o preparo do solo, o plantio da mandioca, é necessário realizar a análise do solo. E a amostragem de solos é um dos passos mais importantes dentro de um programa de adubação. Erros no seu procedimento podem levar o agricultor ao prejuízo. Então, para se coletar uma amostra de solos, uma amostra composta, formada, né, pela mistura de 10 a 20 amostras simples, primeiro é necessário que divida a gleba em lotes menores, levando-se em consideração a cor, a textura e a declividade do solo, onde que para cada área diferente, né, será considerada uma amostra composta. Assim, para cada cultura diferente, será coletada uma amostra correspondente. Então, são diversos os materiais que poderão ser usados na amostragem: pá, trado, enxada. Desses materiais, os mais usados são o trado e a pá.
Uma vez coletada a amostra da área, ela deve ser enviada a um laboratório de análise do solo, acompanhada por um histórico da área, que é de suma importância responder para evitar dificuldade na hora da interpretação dos valores que vão ser encontrados na análise e também para facilitar as recomendações de adubação e calagem. E o procedimento da coleta de amostras é muito simples. Basta começar por um lugar, né, a primeira amostra simples, e andar em zigue-zague pela área. Então, onde cada ponto será uma nova amostragem simples. Essas amostras, elas devem ser coletadas em um balde plástico limpo e será muito bem misturada, onde vai ser retirada aproximadamente 500 gramas e enviada ao laboratório. Cada amostra ela deve ser identificada no saco. Então, a amostra simples ela é uma porção coletada em cada ponto da gleba. Já a composta ela é a existência homogênea de várias simples coletadas. Então, desta amostra composta é que será retirada as 500 gramas e enviada ao laboratório. A profundidade da coleta da amostra ela é de 0 a 20 centímetros para todas as culturas. Porém, para as culturas como a mandioca, é necessário se coletar uma amostra de 20 a 40 para se conhecer as condições do solo na sua profundidade e as influências que irão exercer sobre o crescimento das raízes, né? Por exemplo, a acidez. Quanto à adubação e correção do solo, em média, para uma produção por hectare, são extraídos quilos de nutrientes, né? Potássio, nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio são absorvidos pelas raízes das plantas. Então, você pode identificar sintomas de deficiência de nitrogênio quando a planta ela tem seu crescimento reduzido. Em algumas cultivares de mandioca, ocorre o amarelecimento uniforme e generalizado das folhas, iniciando das folhas inferiores e atingindo toda a planta. Então, aumentar a produção e investir em adubação sem conhecer a fertilidade do solo vai ser um erro econômico que é praticado por muitos agricultores. Então, não faça isso. Primeiro, né, faça a coleta do solo para você saber as recomendações da adubação. Então, a mandioca ela é uma cultura tolerante à acidez dos solos e as doses recomendadas dependem da análise química do solo e não deve se ultrapassar 1 tonelada de calcário por hectare. A sua aplicação ela é a lanço e em qualquer época do ano, antecedendo, né, os 30 a 60 dias antes do plantio. E se faz necessário a calagem. E como meio para evitar o esgotamento dos nutrientes do solo, deve-se proceder à rotação da mandioca com outras culturas, principalmente com leguminosas, como também quando a mandioca ela for plantada em sistemas de fileira dupla, utilizar a prática de consórcio, sempre que possível, né? Com culturas como o feijão, o milho, o amendoim, pois dessa forma vai ocorrer uma melhor cobertura do solo. Então, em áreas inclinadas, o consórcio ele é recomendado para melhorar a cobertura do solo e evitar, né, os efeitos erosivos das chuvas e enxurradas. Temos exemplos aí, o plantio de mandioca mais milho é mais eficiente do que a mandioca e feijão.
isso no aspecto de proteção contra a erosão do solo. E sempre que houver assim, disponibilidade de resíduos vegetais, a cobertura do solo com vegetação morta, ela protege contra a erosão. Então, incorpora também matéria orgânica e conserva por mais tempo a umidade do solo. Então, fazer uso de esterco, restos de culturas e compostagens, aplicar, né? Pode ser aplicado a lanço, na cova, no sulco, durante o plantio. Então, essas são as recomendações para adubação, né? O uso de adubo orgânico. Na hora da seleção do material e plantio, na seleção do material, deve-se observar a escolha da cultivar, né, que deve ser feita de acordo com o objetivo da exploração, se for para alimentação humana, industrial ou forrageiro, o que melhor se adaptar às condições da região. Recomenda-se também o plantio de mais de uma variedade na mesma área, para que o agricultor ele possa dispor de variedades com colorações de raízes, né, tanto branca como amarela, e assim ele vai poder atender ao mercado de farinha, que é diverso. Então, necessita-se usar mais de uma cultivar e o plantio deve ser feito em quadras separadas. Você também deve escolher manivas maduras, né, de plantas com 10 a 14 meses de idade e utilizar apenas o terço médio, eliminando a parte superior da planta e que possui, né, poucas reservas, e a parte inferior, que é muito lenhosa e onde as gemas são inviáveis. As manivas também, elas devem possuir um diâmetro em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros, com uma medula ocupando 50% ou menos de diâmetro da maniva. É importante também verificar o teor de umidade da haste, né? Que pode ser observado se o leite, o látex, sair após o corte. As manivas, elas podem ser cortadas com auxílio de um facão, de modo a formar um corte de ângulo reto, onde a distribuição das raízes ela é mais uniforme. As manivas sementes, elas devem ter o tamanho de 20 centímetros e pelo menos de 5 a 7 gemas. E seguimos agora para o sistema de plantio, né? Após a realização da análise do solo, após o preparo da área, a seleção do material. Então, nos solos férteis ou bem adubados, a indicação é um espaçamento maior, variando de 1 metro entre fileiras por 80 centímetros a 1 metro entre plantas, pois as raízes vão se apresentar mais desenvolvidas e necessita de uma maior área de exploração. Já nos terrenos fracos, né, aqueles de baixa fertilidade, usar espaçamentos de 80 centímetros a 1 metro entre fileiras e de 60 centímetros a 80 centímetros entre plantas, compensando com o maior número de plantas. Os espaçamentos, eles apresentam variações de acordo com o tipo de prática cultural que será utilizada. Então, permitindo livre movimentação dos equipamentos sem danificar as plantas. Para as grandes lavouras, né, as capinas elas serão mecanizadas. E nas pequenas lavouras, onde as capinas são executadas com auxílio de enxada, então podem ser estabelecidos espaçamentos mais reduzidos. O sistema de plantio, ele depende também do tipo de crescimento da planta, se é de porte alto ou baixo, sem ramificação ou ramificada, né? Da variedade utilizada, vai alterar o espaçamento. Então, variedades de porte alta
e as que apresentam muita ramificação necessitam de um espaçamento maior. E na finalidade da lavoura também interfere na distância entre as plantas. Os cultivos destinados à produção para o consumo humano, que são aquelas variedades de mesa, requer um espaçamento menor, pois as raízes elas vão apresentar desenvolvimento mais uniforme. Quanto às lavouras destinadas à produção de raiz para as indústrias de transformação, aí vai exigir espaçamentos maiores para proporcionar maior desenvolvimento das raízes. E quanto ao objetivo principal, ela for para a produção de hastes e folhas para o uso forrageiro, os espaçamentos devem ser reduzidos, né, podendo chegar até a 50 centímetros entre fileiras. O sistema mais recomendado consiste em fazer o plantio em sulcos de aproximadamente 10 centímetros de profundidade, em solos arados e gradeados, com as manivas colocadas na horizontal, que são aquelas deitadas com o olho para o mesmo lado. Nas pequenas lavouras, o plantio ele pode ser feito em cova rasa, que é o buraco feito com a enxada. E, por fim, em solos muito úmidos ou sujeitos a encharcamento, o recomendado é plantar em covas altas e calhões. Aqui eu trago para vocês algumas variedades já pesquisadas e recomendadas na região, mas as cultivares de mandioca, elas costumam ser classificadas de doce e amarga, de acordo com o teor do ácido cianídrico, né, contido nas raízes. Então, as mandiocas doces, elas são também conhecidas como a aipim, a macaxeira ou a mandioca mansa. E as amargas, como a mandioca brava. A partir dessa diferenciação, as cultivares de mandioca, elas são utilizadas para o consumo fresco humano e animal ou processadas. Então, temos aqui a BRS mulatinha, que o uso é industrial, a cor da polpa da raiz ela é branca e o ciclo de colheita dela é de 18 meses. Já na produção de raízes, na sua produção de raízes, ela chega a 20 a 24 toneladas por hectare. O destaque dessa variedade é que ela tem um bom potencial produtivo, né, e um bom rendimento do amido. A outra variedade é a BRS Formosa. O uso ele é industrial, a cor da polpa da raiz ela é branca e o seu ciclo de colheita está entre 11 a 12 meses. A sua produção chega em torno de 21 a 39 toneladas por hectare. E o seu destaque, né, a sua resistência à bacteriose e facilita na hora da colheita. Ela dispensa o uso de produtos químicos, né, para o controle da doença. Já a gema de ovo, ela é de uso para mesa, a cor da polpa da raiz ela é amarela e o ciclo de colheita fica entre 6 a 13 meses. E a produção de raiz chega de 12 a 40 toneladas por hectare. O destaque para essa variedade é que há um elevado teor, né, de beta-caroteno nas raízes, um alto potencial de rendimento da raiz e tem uma boa qualidade para o mercado, né, da mandioca fresca. Então, é uma boa variedade. Uma outra vantagem dela é que ela pode ser consumida, cozida, frita em forma de chip ou palito. Ela pode ser usada em bolos, em pudins,
O cozimento é rápido, o sabor é doce e as raízes dela não apresentam fibras. Temos outra aqui, uma outra a cultivar para uso industrial, que é a Novo Horizonte. Ela tem entre os seus principais atributos a alta produtividade de raiz, né, grande teor de matéria seca e de amido, que é a fécula da mandioca, né? Isso porque ela possui raízes na sua distribuição horizontal. Então, ela é uma variedade de mandioca que facilita na hora da colheita, né? A sua característica morfológica favorece o seu arranque. Outra vantagem para essa cultivar é que as raízes são de cor clara, né? Com um pouco estreitamento. Isso otimiza no processo de extração do amido da mandioca, né, na indústria. Isso facilita bastante. E de acordo com a Embrapa, as principais vantagens dessa Novo Horizonte está no aspecto produtivo, né, chegando a ser superior quando comparada às variedades que são usadas, né, localmente aqui na região, que é a cigana preta, a corrente, né, a cascuda. E também está havendo uma comparação com alguns materiais que já foram lançados pela Embrapa, como a Formosa. Então, é uma variedade nova e que está chegando e que é muito boa, né? Que muitos agricultores já estão fazendo uso dela. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os tratos culturais, né, para o cultivo da mandioca, que em geral é o manejo das plantas daninhas, é a adubação, consociação, rotação de culturas, é a poda, é o controle de pragas e doenças. Então, a rotação de cultura ela vai servir para evitar, né, que altas populações de certas espécies de plantas daninhas ocupem aquele espaço, né? O uso também de coberturas vegetais, a exemplo do feijão de porco, é também importante na redução da população das plantas daninhas, né? Além também de melhorar as propriedades físicas e químicas do solo. Então, mas para que isso ocorra, a gente depende principalmente de um bom preparo do solo, qualidade da maniva para o plantio, a escolha da variedade adaptada àquela região, à época de plantio e à densidade do plantio. Já no controle mecânico, a realização por meio de práticas de eliminação do mato, né, como o arranquio manual, a capina manual e a roçagem. Já a poda, ela nem sempre é recomendada para a cultura da mandioca, pois reduz a produção de raízes e o teor de carboidratos. Então, ela é justificável quando se necessita de um material para novos plantios, no caso de alta infestação de pragas e doenças, ou para se utilizar as ramas na alimentação animal. É isso. Obrigada. Espero ter ajudado vocês, né? Você, agricultor familiar do projeto Bahia Produtiva, e até a próxima videoaula. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.